Vamos então à palavra do Senhor nessa manhã. Nós estamos numa série dos 5 solas da Reforma, e hoje nós vamos trabalhar e vamos ver sola fide, somente a fé, e vamos trabalhar esse princípio da Reforma em Romanos 3, 21 a 28. E eu, como de costume, vou ler o texto, depois nós oramos e vamos à exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, acabamos de encerrar, voltamos a ela. Paulo tem muito a nos dizer, e sempre repetindo e voltando a esses textos, nós vamos ser lembrados e ensinados. Capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, verso 21 a 28, a palavra de Deus diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos orar nesta manhã, pedindo a Tua misericórdia, a Tua compaixão conosco, para que por meio da Tua palavra sejamos esclarecidos, Senhor. Ajuda-nos a entregar aquilo que é devido, adoração, culto, louvor, Deus. E aqui, diante da Tua palavra, Senhor, em temor e tremor, nós possamos aprender como viver a vida que Tu tens para nós. Não somente para nós mesmos, mas sim para Teu louvor e glória naquilo que nós conseguimos, por Tua misericórdia, operar aqui. Que Teu Espírito nos esclareça, que nos dê consciência, que nos revele a Tua palavra, Senhor, não nos deixe ignorantes, pelo contrário, ajuda-nos em tudo, Senhor, que possamos ver que por meio da fé alcançaremos a tua glória, e seremos e somos para a Tua glória por essa mesma fé. Que assim seja, nós oramos aqui agradecidos em nome de Cristo, Teu amado Filho. Amém. Então estamos encaminhando através desses 5 pilares ou princípios que regeram a vida, regeram a pregação, os escritos e primeiramente regeram então a reforma protestante do século XVI. Nessa caminhada vimos primeiramente o sola escritura, ou somente escritura, em que entendemos que a palavra, por ser inspirada ou soprada por Deus, tem então, por isso, a autoridade infalível e a suficiência daquele que soprou e inspirou essa mesma palavra. Tem o poder do próprio Deus. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Se nós acreditamos nessa verdade, então conseguimos caminhar. Caso contrário, nós ficaremos sem a condição de avançarmos na vida cristã, na vida espiritual. E dessa forma nós, sabendo isso, devemos entender que a Escritura, como disse, e eu repito, e eu sei que às vezes a repetição ela é chata, mas ela tem que acontecer. Tá? A Bíblia ela não contém a palavra de Deus somente, como se alguma coisa fosse e outras não fossem a palavra de Deus e pudéssemos escolher. Não.
Ela é de forma integral e total a própria voz de Deus. Ela é a totalidade daquilo que é o próprio caráter de Deus expresso, sua vontade, seus desígnios, decretos e propósitos aqui expostos para nós. É a fonte da revelação das coisas a respeito dele mesmo. Ou seja, que o próprio Deus quis revelar de si. Então isso é elevado, importante e deve estar fixo em nosso coração. Sua vontade, seus desígnios, seus decretos, sua lei estão então aqui. E por causa disso nós sabemos que a forma como nos relacionamos com essa mesma máxima, sola escritura, a forma como absorvemos essa verdade de que o que temos em nossas mãos, seu poder e autoridade vai regrar a forma como nós vivemos, como nós caminhamos e nos santificamos. E é por meio dela se conhece o próprio caráter, então, de Deus e o caráter do Filho, e conhecemos o Espírito Santo de Deus. Essa mesma verdade, ela vai nos corrigir, ela vai nos acusar, ela vai nos consolar, ela vai nos repreender, ela vai fazer com que nós tenhamos um coração rendido diante do Senhor, para que possamos andar como santos e filhos de Deus, desse Deus que criou os céus e a terra. É esse o propósito. Sendo então por meio dela que também somos informados e temos o esclarecimento, como vimos no último sermão dessa série, Sola Gratia, que só a graça, somente a graça salva. É por meio da palavra que nós conhecemos essas coisas. E na última mensagem, também nós somos conduzidos pelo apóstolo Paulo, em Efésios 2, de 1 a 10, a contemplar uma das, talvez, se nós pudermos realmente meditar nela, uma das mais belas e profundas verdades do Evangelho. O contraste entre a miséria humana e a maravilhosa graça de Deus. O apóstolo nos lembrou, então, que nós éramos, ou quem nós éramos, sem Cristo. Sem Cristo. É assim que ele começa aquela porção. Quem nós éramos sem Cristo. Mortos em nossos delitos e pecados, espiritualmente incapazes de sequer buscar a Deus. Vejam a profundidade dessas coisas. Sem vontade de buscar a Deus. Escravos do mundo, da carne, de Satanás e por natureza, filhos da ira. Essa é a condição universal de todo homem, fora de Cristo. Uma morte espiritual completa, uma rebelião aberta contra o Criador, contra Deus. Mas no meio desse cenário de trevas, Paulo, ele introduziu, ele abre o verso 4 com duas palavras que fazem a virada da nossa história. Ele diz, lá em Efésios 2, verso 4, ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor que nos amou, o homem nada podia fazer, nada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, tomou uma iniciativa. Ele desceu ao vale da nossa miséria. Esse Deus Santo desceu ao vale da minha e da sua miséria. E nos deu vida juntamente com Cristo. E assim, nós aprendemos que a salvação é um ato soberano, livre e amoroso de Deus, que nasce unicamente do seu caráter e não do nosso mérito, de nada que é em nós. Essa graça não apenas, irmãos, também, não só nos tira da morte, mas também nos une a Cristo, nos ressuscita com Ele e nos faz assentar nos lugares espirituais, celestiais. A graça de Deus é tão abundante que não se limita a nos livrar,
apenas da condenação, também, obviamente, mas ela nos exalta, ela nos transforma, ela nos eleva e nos concede um novo status diante de Deus, de condenados a aceitos, de escravos a filhos, de inimigos para amigos. E Paulo declara ainda que essa graça será extremamente ou eternamente exibida. Ela vai ser exibida, publicada em toda a eternidade. A igreja redimida é e será o testemunho vivo. Nós, vejam, irmãos, olha, veja o tamanho, a dimensão, a largura e a profundidade dessas coisas. Nós, igreja do Senhor, seremos esses que publicaremos um testemunho vivo da bondade e da glória de Deus. Toda a salvação, do início ao fim, é obra da graça divina. E por isso, e é por isso que Paulo, ele pode afirmar como afirmou, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nenhum de nós. É dado por Deus, é dom de Deus, não vem do que façamos, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então até mesmo nós descobrimos, chocados, que até mesmo a fé com que cremos, é fruto da graça que nos foi concedida. Então, e portanto, se antes fomos lembrados da nossa miséria sem Cristo, agora somos chamados a viver como testemunhas da graça que nos alcançou. A resposta apropriada, esse gigantesco amor, esse tão grande amor, deve ser humildade. Humildade diante de Deus, gratidão constante em nosso coração e santidade em nossa caminhada. Essa é a nossa resposta. É isso que deve preocupar. Se há alguma preocupação que deve haver no nosso coração, é essa. A legítima vontade de, em humildade e gratidão, andar de coração sincero e santo diante do nosso Deus para a sua glória e louvor. Essa graça que nos salvou também, diz Paulo, deve ser também a graça que manifestamos uns aos outros, no lar, no trabalho, na igreja, no mundo. Nós devemos perdoar como também fomos perdoados. Devemos amar como fomos amados. Devemos servir como fomos servidos por Cristo. Porque, como nós vimos, a paz verdadeira, ela não vem da ausência de problemas, não vem da ausência de conflitos, mas ela vem da presença de Cristo que nos capacita a agir com graça e por meio ou por causa da graça. Então, em resumo, a mensagem anterior nos ensinou que sem conhecer ou reconhecer a nossa miséria, jamais compreenderemos com profundidade a graça. E sem compreender essa graça, jamais conheceremos e amaremos o Deus da graça. Jamais conseguiremos, por consequência, amar uns aos outros como convém. Então, que o nosso coração permaneça prostrado diante do Senhor que nos salvou. Ele não nos salvou por nossas obras, ou por aquilo que façamos ou deixamos de fazer, mas por sua pura graça e favor. E que essa nova vida seja uma contínua expressão dessa graça transformadora. Hoje nós chegamos aqui ao terceiro pilar, ao sola fide, somente a fé. E veja, o Lutero diz sobre essa doutrina, ele diz que quando essa doutrina se mantém, tudo se mantém. Quando ela cai, tudo cai. Somente a fé. Em Romanos 3, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra como o pecador pode ser justo diante de um Deus santo. Como? E essa deveria ser a pergunta mais importante da vida de uma pessoa. Como um homem culpado pode ser declarado justo diante de Deus? Mas para que nós possamos responder
essa pergunta, nós temos que entender um pouquinho, e aqui eu não vou estender tanto, o conceito de fé. O que é fé? O que é fé? E nós vimos agora, na sexta, mais propriamente no sábado, aqui com o pastor Tiago, nós vimos, ele entrou um pouquinho nos meandros do conceito, ele falou de conhecimento, concordância ou assentimento e confiança, né? Que está nos termos gregos de notitia, assensus e fidúcia. Nós temos que conhecer, consentir, dizer sim e confiar. Esse é o conceito de fé, mas eu, não querendo entrar, já estou entrando nesse ponto. Vejam o material e também a palestra de ontem. Então, segundo a própria Escritura, Hebreus 11:1, ele diz o que é fé. Ele diz, ora, a fé é a certeza. Vejam, aqui, quem olha de fora fica pensando, bom, mas certeza? Fé é certeza. Certeza de coisas que se esperam e convicção do quê? De fatos. Fatos que não se veem. Fé para o mundo hoje é aquela boa esperança de que, de alguma forma, as coisas vão acontecer, ou que tudo vai dar certo no final. Fé para o mundo se trata de uma boa expectativa de algo que não se tem nenhuma certeza que vai acontecer. Apenas um pensamento talvez positivo das coisas. E por que não dizer nesse tipo de situação arrogante até, né? Que nós queremos dizer e confiar que tudo vai dar certo sem saber nada do que vem. Por exemplo, eu posso, esse é sempre aquele exemplo que todo mundo vai pensar em alguma coisa, né, nessa hora, mas eu posso ter uma boa expectativa de que o meu time do coração, eu não quis botar aqui o time, né, para não dar mais polêmica do que já dá, mas que o meu time do coração vai vencer o campeonato, né, ou vai vencer aquela partida. Eu tenho fé que ele vai conseguir chegar lá, né, mas essa fé não está sustentada em nada. Vejam como é simples um conceito ser jogado fora, simplesmente. Ela não está sustentada em nada além de uma boa expectativa, ou essa fé não está sustentada nos princípios que a Escritura sustenta a respeito do que é fé. Esse tipo de fé não tem alicerce, como nós vemos aqui na declaração do autor de Hebreus, que fala de certeza e convicção de fatos. E mesmo que a fé do mundo diga ter convicção de alguma coisa, e podem dizer, né? Eles não têm alicerce. Alguém pode estar convicto de que aquilo que acredita é verdade, mas não podendo alicerçar em nada, essa fé é uma fé cega. E que esse é o conceito maior de fé para o mundo. A fé cristã é uma fé cega, ela tem que acreditar em tudo. É uma fé tola. Alguns vão dizer, para alicerçar a sua fé, vão dizer, eu creio e acabou. Naquela tensão das discussões, quando não se tem mais argumento, eu creio e pronto. A Bíblia, a fé bíblica, ela não é assim. Não é. A fé bíblica se baseia, de novo, em certeza e convicção de fatos. A fé bíblica, ela tem objeto e objetivo. Ela olha para algo que está lá, esperando certeza de coisas que se esperam. Ela é a convicção de fatos. Fato é fato. Não é especulação ou expectativa de que aconteça. Porém, eu não vejo ainda, mas tenho certeza que aconteceu, se for no passado, ou que está no lugar onde as Escrituras dizem que estão. Algo que pode fazer mais sentido, como por exemplo, é quando você vai de casa para uma cidade que você ainda não visitou.
Vamos sair de casa e tem que ir numa cidade. Eu nunca fui naquela cidade. Você vai sair pela manhã, vai chegar para sair e chegar naquela cidade. Mas você não sai com dúvida de que a cidade está lá. Não é? Nós não saímos com dúvida. Mesmo que eu não tenha ido lá, mesmo que eu ainda não tenha visitado, eu não saio com dúvida. Você sai de casa com certeza e convicção de que essa cidade é de fato real. E como você tem certeza, tem essa convicção de que a cidade está lá? Você achou ela nos escritos, num mapa. Está lá, na carta cartográfica. Você viu, está lá. Você perguntou para alguém como chega lá. E alguém, por saber de alguma coisa da referência dessa cidade, diz, é para lá, é tantos quilômetros. Tenho testemunho de pessoas que já viram essa cidade, que estiveram lá, talvez. Então eles vão poder orientar. Como diria o apóstolo João, ele diz em sua primeira carta, aquilo que os nossos olhos viram e as nossas mãos tocaram. É disso que ele fala, ele testemunha nas suas cartas, no seu evangelho, não de algo etéreo, intangível. Ele está dizendo, e aquilo que eu vi e aquilo que eu toquei. Isso para nós são coisas, relatos de fatos. Relatos de fatos. Temos testemunhas vivas. Temos a convicção de que aquele que falou é fiel e justo para cumprir, porque os fatos de seu poder operaram em nosso passado e que testemunharam, e que aqueles do passado também testemunharam que o que Deus falou era verdade. Confiaram no Deus da palavra para que por meio dessa mesma palavra, desse testemunho, dessas cartas escritas por testemunhas, por profetas e apóstolos, nós pudéssemos crer em Deus. E crendo nele, pudéssemos andar como quem vê o que ainda não está diante dos nossos olhos. Mas está lá esperando. Quando Deus dá ao seu povo uma promessa sobre o futuro, e a igreja toma essa promessa para si, essa esperança se torna, como o autor de Hebreus diz, a esperança ou a âncora da alma. A âncora da alma. Âncora como aquela que não deixa o barco vagar no oceano, ficando perdido e à mercê da correnteza. As promessas de Deus são uma âncora para o cristão hoje. Em um sentido real, vejam, a esperança é a fé aguardando. Isso não fui eu que disse, foi R.C. Sproul. A esperança é a fé aguardando. A fé não é um salto no escuro, algo ilógico e irracional. Pelo contrário, veja o que o apóstolo apóstolo Pedro disse em sua segunda carta, capítulo 1, verso 16, eu botei aqui a tradução da NAA, Nova Almeida atualizada, ele diz assim, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós mesmos fomos testemunhas. Lucas, o evangelista, em seu evangelho, capítulo 1, versos 1 a 4, ele diz, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim pareceu bem, depois de acurada investigação, e só se investiga aquilo que é possível, tangível, investigação de tudo desde sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha o quê? Plena certeza das verdades em que foi instruído. É isso. E porque cremos em coisas que não vemos? Porque conhecemos aquele que falou, aquele que prometeu,
Portanto, se Deus prometeu que o amanhã trará alguma coisa, e se eu confio em Deus, sim, tenho fé que eu verei algo que ainda não vejo. Mas se Ele disse que está lá e vai acontecer, eu creio. Eu creio. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aquele que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Creiam que Ele existe. E é recompensador, é galardoador daqueles que o buscam. E é nessa certeza que Paulo ecoa o profeta Abacuque e diz, como ele diz lá em Romanos 1,17, Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo não somente terá fé, o justo, ele viverá pela fé, ele respirará pela fé, ele permanecerá pela fé. O autor de Hebreus, no capítulo 10, verso 38, diz: todavia o meu justo viverá pela fé. Ele é mais... E ele avança: e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. É em cima dessa base, dessa convicção e certeza que lemos o que o apóstolo Paulo escreve a partir do verso 21, que ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. E ele segue. Veja o que Paulo faz. Ele usa a mesma métrica que ele usou lá em Efésios, na carta aos Efésios, que nós vimos no capítulo 2, para falar de graça, que vimos no sermão da série anterior. Nos versos 10 aqui do capítulo 3, 10 a 12 de Romanos 3, ele deixa clara a nossa condição, como ele fez lá em Efésios. O que ele diz? Verso 10 ao 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Fim. Isso deve acabar conosco. Fechou. Não tem saída. O apóstolo Paulo faz como ele fez lá. Ele fala da condição do homem. E aqui ele faz a mesma coisa. Antes de chegar no verso 21, ele já acabou com qualquer possibilidade de tentativa do homem achar que nele há alguma coisa. E Paulo tinha acabado então de destruir, nos versos 10 e 12, toda a nossa autossuficiência ali. Qualquer pensamento de que nós de alguma forma pudéssemos ser uns bons o suficiente para que Deus nos acolhesse, qualquer pensamento de que alguma coisa que eu faça ou que eu deixe de fazer daria a mim, a você, a nós, a possibilidade de nos assentarmos nos lugares celestiais. Ora, afinal de contas, podemos pensar como o mundo pensa, como muitos pensam: eu não roubo, eu não mato, está tudo bem. Tem gente pior que eu. Então está tudo sossegado. Na verdade, irmãos, é incrível que nós, ao lermos essas coisas, não estejamos aqui, na verdade, chorando copiosamente, pranteando. E ao lerem na sua casa, espero que você possa refletir sobre essas verdades, porque elas devem trazer esse tipo de entendimento. Como é possível lermos um relato da nossa condição particular? Ele está falando de cada um de nós. E ainda assim ficarmos sem receber isso como um soco no estômago. A força dessas coisas. Nós estávamos perdidos. Perdidos. E está todo aquele que continua no caminho de miséria e pecado. Talvez nós estejamos relativizando nossa maldade. Talvez. Quando lemos um relato e não nos vemos nele. Talvez você esteja jogando sua maldade ou seus pecados para debaixo do tapete. Dizendo: está tudo bem,
a casa está limpa, Deus perdoou meus pecados em Cristo Jesus e não importa o que eu faça, Ele me perdoa, está tudo bem. Está tudo bem. É por isso que nós nos ofendemos muitas vezes. Dizemos assim, ninguém venha me oprimir com meus pecados, já estão todos na cruz. Ninguém pode falar nada. Talvez a sua condição natural não seja mais horrível para você. Não tem mais horror nessas coisas. Talvez o pecado que você comete não seja mais tão horrível assim. Porque ele não mais mexe no seu interior. Talvez perdemos a relação entre o pecado e a ofensa. Talvez tenhamos perdido a noção de que cada pecado ofende o Deus eterno e santo. Não é qualquer um. Ele ofende. O Evangelho não vem para encher a nossa bola, para levantar a nossa moral, para melhorar a nossa autoestima. Pelo contrário, ele faz o que esse mundo diz para não fazer. O pastor Tiago até comentou aqui, né? Nós falamos de pecado. Nós falamos de culpa. Nós falamos dessas coisas. O mundo diz, não vamos falar de coisas ruins. Vamos falar de como você é bom. Você tem que se valorizar. Se valorize. Se você vai ficar mais alegre, vai ficar com melhor ânimo, conseguir enfrentar as coisas. Não é assim. O Evangelho vem até você, jogando a sua autoestima lá no chão, no pó. No pó, literalmente para que você não possa se levantar sem que a própria mão de Deus vá lá e te levante. A própria mão de Deus. Ele capacita você com todos os recursos dele, não seus, para que você se levante, mas não ande em arrogância, dizendo, está vendo? Eu me levantei. Não é assim. Ele te levanta para que você saiba que sem ele, você é o vento, é um pó. É aquele que passa. Paulo começa com as palavras aqui, de novo, como ele fez lá. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Ele faz a mesma coisa que ele fez no verso 4 do capítulo 2. Ele faz essa transição. Mas agora, em Cristo, esse marca uma virada decisiva na história da redenção aqui. Até aqui a lei condenava, revelava o pecado e mostrava a culpa. Mas agora em Cristo Deus revelou uma justiça que não depende do desempenho humano, mas é recebida pela fé. Essa justiça que não é nossa, é a justiça de Cristo, imputada a nós. Como diz 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Esses somos você e eu, aqueles que creem, aqueles que aceitaram essas verdades. Eles não tinham pecado. Cordeiro Santo, imaculado. Ele se fez pecado por você, por mim. Essa é a boa nova, irmãos. Deus não exige que produzamos uma justiça própria. Não há nada em nós, mas nos concede a justiça de seu Filho. Ele mesmo promove o meio pela qual essa justiça é atribuída a você, a mim. Quando ele diz que tem lei, ele está dizendo que não foi por meio da lei ou por intermédio da lei que se manifestou a justiça de Deus. Essa justiça testemunhada pela lei, pelos profetas, é Cristo. Essa é a justiça que é testemunhada pela lei. Justiça de Deus por meio, mediante a fé. Ou seja, a fé como o meio e não a causa. A causa nós já vimos, é a graça. Essa é a causa. O veículo que nos conduz à justiça ou à justificação pela fé é a fé. Fé focada, fé
que tem, como falei antes, objetivo ou objeto e objetivo. Fé em Cristo. Por meio da fé, para todos, Paulo diz, para todos quem? Todos quem? Todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem na obra redentora do Filho, no Filho de Deus, que verteu seu sangue para que você e eu e todos aqueles que creem não morram, mas tenham a vida eterna. Ainda assim, antes que alguém pense que pode ser justificado por mérito de alguma forma, ou por aquilo que faz ou deixa de fazer, Paulo corta de novo a esperança do homem, como ele faz lá em Efésios, ele faz aqui. Que os irmãos vão lembrar, ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, ele volta dizendo, não esqueçam de onde eu tirei vocês. É o que ele faz aqui. Ele diz, finalzinho do verso 22, porque não há distinção. E o 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecidos, como aquele que estende a mão. Mas não foi estendida, porque nós não queríamos. Mas ele vem. E quando ele vem, nosso coração regenerado, então agora, assente, consente, né? Aquilo que nós falamos, ascensos. Essa justiça que vem do Filho não faz distinção, ela é apresentada a todos, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ela só é eficaz, ela só pode ter algum efeito para todos os que creem em Cristo Jesus. E aqui, diz Paulo, não há exceção. O moralista, o religioso, o ateu, o pagão, todos estão destituídos dessa glória divina. A fé só faz sentido para quem conhece que não tem nada a oferecer, que não tem saída nenhuma. Ela só faz sentido para aquele que se viu perdido e em desespero. Sola fide, ele só floresce no solo da humildade. É nesse solo que somente a fé floresce. Enquanto o homem confiar em si mesmo, ele não crerá em Cristo. Mas quando ele vê sua total incapacidade, se vê totalmente desesperado, a fé se torna o seu único refúgio. E o Deus que provê a fé, vejam os efeitos, se torna então, como é, aquele que deve ser o seu maior amor, o seu maior desejo. E vejam a aplicação para nós, irmãos, como essa verdade da sua insuficiência pessoal, diante da suficiência de Deus, tem afetado a sua vida quando você tem que se relacionar com o seu próximo. Quando você tem que se relacionar com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Como o sola fide tem mudado nossa forma de pensar e agir. Quando temos essa realidade em nosso coração e diante de nós, nós ficamos conscientes de que a raiz do conflito não são as diferenças que temos uns com os outros, mas a diferença é o que está no coração, que quer se justificar a si mesmo, trazer a autojustiça. A doutrina da justificação pela fé nos liberta quando percebemos que nada temos. Se temos alguma paciência uns com os outros, se você pensa que você tem mais paciência do que a sua esposa, se você pensa que você tem mais paciência do que seu marido, mais paciência do que seu chefe, porque foi dado a você por causa da graça. Por ser Deus riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou. E quando nós somos estúpidos, ignorantes, arrogantes, soberbos, egoístas, estamos sendo aquilo que é natural. Natural. Estamos sendo quem somos na raiz da nossa humanidade caída e corrompida. E essas coisas devem nos humilhar. Para que então agora nós possamos ser aquilo que Cristo diz, bem-aventurados os pacificadores. Por quê?
porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Você quer ser chamado filho de Deus? Você quer ser chamado filho de Deus? Creia que somente a fé pode direcionar todo o seu ser, os seus afetos, por causa da graça que nos alcançou. Pode te salvar da ira e te transformar, e te lançar, te levar para o caminho glorioso das misericórdias do Senhor. E ele continua no verso 24 e 26. Veja o que Paulo nos revela aqui. Aqueles que não são justos e não podem ser por si só feitos justos, ele mesmo, o ofendido, justifica, ou seja, torna justo o ofensor. Isso aqui é a loucura para o mundo. Aqueles que detestavam Deus, que podiam cuspir na cara de Deus e não estava nem aí. Agora, esse que nós achávamos que não tinha saída, ele é redimido de seus pecados, mas não pelas mãos dele mesmo, do próprio ofensor. Não. Quem redime é o ofendido? Deus. Ele redime. Ele mesmo pega o inimigo e redime. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. E ele continua, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, que aqui significa literalmente libertação mediante o pagamento de um preço. É um termo que ele pertence ao vocabulário do mercado de escravos no mundo antigo. Alguém era redimido quando um preço, um resgate era pago para libertar um escravo da escravidão. Portanto, redenção aqui, na Bíblia, ele vai ter duas ideias. A de libertação, algo que nos aprisionava, em nós o pecado e a condenação, e o preço pago, a obra de Cristo que custou o seu próprio sangue. É isso que redenção significa para nós aqui, nesse texto, na verdade. Por isso diz, como segue dizendo Paulo, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé. Ou seja, aquele cujo sangue aplaca a ira e torna Deus propício. No sermão da semana passada tratamos dessa propiciação, o propiciatório. O sangue é vertido, torna propício, nos torna propício. Não estamos mais contrários, não somos mais contrários, mas agora nos torna favoráveis. Favoráveis. Pecadores agora podem, por esse sangue vertido, se aproximar. O sangue da redenção, o sangue da libertação e do preço pago. A fé não nos salva por si mesma. Cristo salva e a fé nos une a Ele. Esse é o ponto. Está ali. E mais uma pergunta para refletirmos. Como você tem vivido a vida pela qual esse sangue, a vida pela qual esse mesmo sangue tem te tornado propício a Deus? É por causa da força dessa realidade que nossas emoções são reguladas. Devem ser. É por causa da força dessa verdade que nossa desordem é reordenada. A ofensa que possa receber, por exemplo, de forma prática, de um irmão, ou do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu chefe, não pode mais aprisionar o seu coração. Os sentidos práticos da vida. Não pode mais aprisionar o seu coração na amargura, na vingança, no ódio, mas deve trazer redenção, libertação.
como a redenção que há em Cristo. Agora então, como diz Paulo em Colossenses 3, 8-10, ele vai dizer: despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz. Nova vida, novo nascimento, se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O regenerado, o transformado, redimido pelo sangue, aquele que tem fé em Cristo, é aquele que reflete a cruz de Cristo, a cruz em meio aos conflitos, a cruz em meio às angústias, a cruz em meio aos seus relacionamentos. Essa realidade que vem a nós, ela transforma o ser, e deve transformar. Aquele que foi alcançado pela graça e tem fé em Cristo, esse não diz assim: você vai pagar pelo que você fez. Não, não é assim. Antes, os alcançados por essa graça dizem: Cristo já pagou o que eu e você devemos. Venha a Ele. Venha a Ele. A cruz define nossos, a cruz redime os nossos conflitos. Eles deixam de ser batalhas para defender nosso reino e tornam-se oportunidades para exibir o reino de Deus e glorificar o rei desse reino. Por causa disso, e assim Deus, como Paulo diz, retardou o juízo imediato, exercendo paciência. É isso que quer dizer quando ele diz, na sua tolerância, né? Deus perdoou os pecados lá atrás de Davi, sim, quando ele adulterou e fez todas aquelas coisas que estão lá, não são escondidas. Abraão, Moisés, os pecados desses homens, ele perdoou lá atrás, aguardando o tempo determinado para que o sacrifício perfeito fosse oferecido no Filho. É isso que ele quer dizer. Deus suportou o pecado sem puni-lo de imediato, não porque fosse conivente com o pecado, mas porque planejava punir o pecado, como assim fez no Filho. Punir esses pecados em Cristo. No Antigo Testamento, os homens eram salvos pela fé no Cristo que viria. No Novo, somos salvos pelo Cristo que já veio. É no Filho que está, então, alicerçada a nossa fé. E é nessa fé que temos confiança. Como diz a música, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Não é assim? É porque Ele vive, porque eu creio num Cristo vivo. Aqui, agora, não lá, longe. Aqui, agora, esse Cristo vivo. Ao mesmo tempo, assentado à direita de Deus Pai. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Diz essa canção, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Paulo nos mostra tudo aqui, irmãos. Tudo aqui nesses versículos, ele nos mostra graça, justiça, justificação, sacrifício, libertação, paciência, favor, compaixão de Deus para com pecadores. Por tudo isso que vem a nós, por tudo isso que nos é dado, o apóstolo faz a pergunta retórica, a pergunta que ele mesmo responde, para que ele possa dar a ênfase que é devida. Ele diz assim: onde está, ou onde fica então o orgulho, ou a jactância? Eu botei duas traduções, fala jactância, às vezes jactância não é tão entendida. Então, onde fica então o orgulho? Há algum orgulho nessas coisas? Eu posso me orgulhar de algo que eu fiz para receber o que recebo? Ele diz, não, foi totalmente excluída. Por meio de que lei? A lei das obras? Aquilo que você faz? Deixou de fazer? Não, não. Ele diz, não. Pelo contrário, por meio da lei da fé
por meio da lei da fé. A fé verdadeira é humilde, porque reconhece que tudo vem de Deus. Não há espaço para orgulho, vanglória, comparações, não há mérito em crer. Vejam, porque até a fé é dom de Deus. Por isso Paulo conclui com essa firmeza que ele conclui. Então ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Então concluímos que o homem, ele diz, é feito justo por ser colocada nele, é imputada nele uma justiça que não vem dele, mas que o torna como se fosse aquele justo de quem a justiça veio, Cristo. Aquele que não se encontrou pecado. Ele se fez pecado por nós. E todo aquele que nele crê não vai morrer, não irá perecer. Na verdade pensando nessas coisas, pensando na beleza das coisas que nos foram dadas, e toda a misericórdia de Deus e o seu amor, nós devemos dizer que a fé é o ato de receber Cristo como um tesouro supremo da vida, da nossa vida. A fé é isso, é receber Cristo como esse tesouro que Ele é. Não apenas como aquele que nos livra do inferno, e sim, Ele nos livra. Oh, glória a Deus, Ele nos livra. Mas não apenas como esse que nos livra do inferno, mas como aquele que é nosso maior bem e amado da nossa alma. Que essa verdade transforme a nossa confiança, irmãos. Que essa verdade, ela transforme o nosso culto. Que essa verdade, ela transforme o nosso coração. Que possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, ele diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que nós, com a graça de Deus, podemos falar com confiança. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Deus, nessa manhã, fomos expostos à Tua palavra, Senhor. Oh Deus, não nos deixe esquecer de onde fomos tirados, por favor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, em face da nossa miséria, ó Senhor, dá-nos a visão maravilhosa, graciosa, daquilo que o Senhor tem nos concedido, dessa misericórdia, dessa graça, desse favor. O Senhor nos viu lá atrás, o Senhor nos amou e nos buscou no tempo, Senhor. Em vez de nós pagarmos o que era devido, uma dívida impagável, o Senhor se interpôs. E desce com humildade e humilhação para sofrer o castigo que nós deveríamos ter sofrido. E nós agora somos bem-aventurados, Senhor, porque fomos encontrados por Ti. Ajuda-nos a caminharmos como aqueles que Te alegram e que se alegram em Te alegrar, que se alegram em Te glorificar, em bendizer o Teu nome, em serem sal e luz nessa terra, Senhor. Ajuda-nos, por favor, como indivíduos, na nossa casa, no nosso quarto de oração, naquele lugar mais particular da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos naquilo que é público, nosso trabalho, nesse tempo. Ajuda-nos na igreja, como remidos do Senhor, caminhando nesse tempo, alegres, confiantes,
em Cristo teu Filho, para louvor da tua glória. Dá-nos essa graça por meio do teu Espírito. Nós te pedimos aqui, suplicantes, confiantes, com fé, agradecidos, em nome do teu Filho amado, esse que se entregou pelas nossas vidas. Ao nome de Jesus, nós oramos aqui. Amém.